O Monte Everest é uma montanha onde se encontra o ponto mais alto do mundo, com 8.848 metros de altura em relação ao nível do mar. Porém, ele não é a maior montanha do planeta, quando tomada a distância do seu topo em relação ao centro da Terra, título que pertence ao Monte Chimborazo, localizado no Equador. O Everest encontra-se na Cordilheira do Himalaia, uma cadeia de montanhas localizada na fronteira da China com o Nepal e que se estende por Índia, Butão e Paquistão. O nome Everest foi dado à montanha em 1866. Antes disso, ela era conhecida como Pico 15º. No ano anterior, descobriu-se a sua altitude e o governador da Índia colonial britânica atribuiu esse nome em homenagem a Sir George Everest, topógrafo geral da Índia. Posteriormente, a Sociedade Real de Geografia da Inglaterra ratificou a denominação oficial. No entanto, no Nepal, o seu nome é Sgarmatha, que significa deusa do céu, e no Tibete recebe o título de Chomolungma, que quer dizer Mãe do Universo. O surgimento do Everest, assim como toda a cordilheira do Himalaia, está atrelado ao movimento das placas tectônicas, nesse caso, ao choque das placas asiática e indiana. Como a placa indiana pode ser do tipo continental, é mais grossa e pesada. Ela afunda sob a placa asiática. Esse fenômeno foi responsável pela formação da cadeia de montanhas onde se encontra o pico mais alto do mundo. Como esse choque segue em curso, o Everest levanta-se cerca de 4 milímetros a cada ano. O Everest atrai muitos alpinistas, alguns deles experientes. Existem duas rotas principais de escalada. Uma que se aproxima ao cume pela face sudeste, no Nepal, conhecida como a Rota Padrão, e a outra pela face norte, no Tibete. Apesar da Rota Padrão não colocar desafios substanciais na técnica de escalada, o Everest apresenta perigos, tais como mal da montanha, condições climáticas, vento, bem como os perigos objetivos importantes como avalanches. Escalar o Monte Everest é um feito épico para se realizar e desejo de muitos alpinistas em todo o mundo, mas também envolve colocar suas vidas em grande perigo. Estima-se que 8.306 pessoas tentaram escalar a montanha até 2018. Destas, apenas 4.833 tiveram sucesso, enquanto 288 morreram tentando. Os dados também indicam que pelo menos uma pessoa morreu no Everest a cada ano desde 1969, exceto em 1977. O Monte Everest é a montanha mais alta do mundo em termos de altitude. Além do seu terreno perigoso e inclinado, um dos motivos que a levam a ser tão perigosa é a chamada doença da altitude. A doença da altitude, também chamada de doença aguda da montanha, pode começar quando a pessoa atinge uma altitude de cerca de 2.440 metros. Os sintomas incluem náusea, dor de cabeça, tontura e exaustão. A insuficiência de oxigênio é a raiz da doença de altitude. No acampamento base do Everest, que fica a uma altitude de 5.400 metros, os níveis de oxigênio estão em cerca de 50% do que estão no nível do mar e caem para 1/3 no topo do Everest. A doença da altitude pode levar a edemas pulmonares ou cerebrais, que é o acúmulo de líquido nos pulmões e no cérebro. Esse acúmulo pode resultar em perda de coordenação e até mesmo levar ao coma e morte. Essa doença é atualmente a terceira maior causadora de mortes no Everest. A outra causa são as avalanches na montanha, que são a maior causa de morte no Everest, registrando um número de 77 casos. A segunda maior causa de mortes no Everest são as quedas, com 66 ocorrências, seguida de doença da altitude com 32. Só em 1996, 15 pessoas perderam a vida ao tentarem descer da montanha devido a uma avalanche, fazendo com que esse se tornasse o ano mais mortífero para os escaladores. Os 848 metros mais altos da montanha são conhecidos como a Zona da Morte, e estima-se que cerca de 200 corpos ainda permaneçam por lá, devido a avalanches, quedas, doenças de altitude ou congelamento.
A maioria deles está escondido da vista, mas alguns já são corpos conhecidos na rota para o cume do Everest. Talvez o mais conhecido seja o que restou de Tsewang Paljor, um jovem alpinista indiano que perdeu a vida em uma nevasca em 1996. Por quase 20 anos, o corpo de Paljor, popularmente conhecido como Green Boots, botas verdes, pelo calçado neon que ele usava quando morreu, descansou perto do cume do lado norte do Everest. Quando a cobertura de neve estava menor, os escaladores tinham que passar por cima das pernas estendidas de Paljor no caminho de ida e volta do pico. Também as temperaturas nessa montanha são outro agravante quando falamos dos seus perigos. Afinal, no topo do Everest, as temperaturas podem chegar a menos 60 graus Celsius, com ventos de até 200 milhas por hora, o suficiente para causar hipotermia em alguns dos alpinistas. Por outro lado, durante a subida, as temperaturas podem ultrapassar os 38 graus Celsius, ou seja, os alpinistas devem estar preparados para os dois extremos. Também alguns eventos estranhos e misteriosos que ocorreram no Monte Everest chamam muita atenção. Sherpa Pemba Dorje tornou-se famosa no mundo da escalada por dois motivos. Primeiro, a escalada mais rápida registrada do Everest, 8 horas e 10 minutos, no dia 21 de maio de 2004. Em segundo lugar, os eventos do dia 24 de maio, apenas 3 dias depois. Ao se aproximar da cúpula do Col do Sul, Dorje encontrou um grupo de escaladores falecidos e congelados na neve. De repente, ela afirma, estava cercada por algo sobrenatural. Em suas palavras, quando parei em um monte de rochas, vi alguns espíritos sob a forma de sombras negras que se aproximavam de mim, esticando as mãos e implorando por algo para comer. Eu acho que esses espíritos eram dos muitos montanhistas mortos durante e depois da ascensão do Monte Everest. Outro mistério foram os avistamentos registrados do abominável Homem das Neves. Vem da região do Everest, com o folclore das tribos locais, nepalenses e tibetanas, falando de uma criatura bípede e noturna que vive no meio deles. Nos tempos mais recentes, vários avistamentos, pegadas e até mesmo evidências de DNA foram um caminho para fundamentar as reivindicações dos contadores de histórias da região. Exemplos notáveis incluem enormes pegadas encontradas a 6.000 metros pela expedição ao Everest de Eric Shipton e o couro cabeludo do Homem das Neves contido no mosteiro de Khrungjung, no lado sul do Everest. Provavelmente ainda mais convincentes foram as descobertas de Joshua Gates e sua equipe em 2009. As amostras de cabelo tomadas por Gates a partir de uma série de pegadas que medem 33 centímetros de comprimento e 25 centímetros de largura foram testadas por um analista forense, que concluiu que a amostra continha DNA completamente desconhecido. Espero que tenha gostado do vídeo e se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Inscreva-se e ative o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo como esse. Até o próximo vídeo. Tchau!